Mariana Mortágua foi questionada sobre uma série de coisas, não é? Algumas delas que são uma demagogia pura, outras são de uma falta de memória intencional de Mariana Mortágua, que não quer passar para os portugueses a mensagem de que eu andei a dormir com aquela gente, não é? Sendo que dormir aqui está entre aspas, que foi o namoro e a vida em comum, mancomunados, como costuma dizer, entre o Bloco de Esquerda, o Partido Socialista e o PCP durante os anos da geringonça. E a uma certa altura, portanto, Mariana Mortágua quis passar por cima disso. Obviamente é capaz de passar por cima disso para os militantes do Bloco. Não passa para quem é atento e, portanto, convém sempre recordar isto, dizer que as queixas que vês lá têm muito a ver com a ineficácia com que o Bloco andou no governo, não é? A dormir com o PS. Mas houve uma certa altura em que o entrevistador Paulo Magalhães lhe colocou uma questão interessante. Mas quais é que são os objetivos do Bloco? Os objetivos do Bloco é ter mais deputados nas próximas eleições do que o Chega. Já tinha dito isto aqui ontem, a propósito de uma declaração dela na convenção do Bloco, mas ela foi explícita. É termos mais deputados do que o Chega e termos mais deputados do que a Iniciativa Liberal. Bom, e quando o entrevistador lhe pergunta, então, mas então se não tiver, ou melhor, se não ficar à frente, porque a ideia dela é ficar à frente de. E se não ficar à frente? É a frase da semana. Se não ficar, não fico. Bom, você dirá, ei, resposta estúpida não, resposta inteligente, não é? Porque isto inviabiliza que o entrevistador lhe vai colocar questões mais chatas a seguir, nomeadamente, não se demite, não é? Inviabiliza não, dificulta. Portanto, ela diz, não fico, ponto, fica por ali. A conversa fica por ali. Eu achei esta resposta mais interessante que aquela que deu o Luís Montenegro ontem e já vamos falar sobre isso, ok? Bom, hum, vamos para os assuntos mais importantes de hoje. Luís Montenegro conseguiu uma proeza que foi uma resposta mal dada ter dado cabo de toda a entrevista. Eu vinha ontem a regressar da Maia, já muito tarde, e eu vi nas notícias aquilo que todos os meios de comunicação social escolheram como som, como soundbite da entrevista de Luís Montenegro. Que é quando João de Lino de Faria pergunta, então se o senhor não ganhar as eleições europeias, o que é que faz? E Luís Montenegro diz, bom, repare, o PSD perdeu as eleições anteriores por 12 pontos percentuais. Se agora perder por 2 ou 3 pontos, pergunta ao jornalista: isto é um mau resultado? Isto nunca se faz. O jornalista, obviamente, não vai responder. Não é? E depois ele responde: eu respondo, não acho. Bem. E depois diz a seguir: bom, mas não quer dizer que eu esteja a pensar perder as eleições. Já borrou a pintura. Bom, primeira questão. Luís Montenegro tem a experiência suficiente em política para saber que quando se dá uma entrevista, há frases que vão ficar soundbite. E, portanto, ele não pode dizer certas frases. Uma das frases que não podia dizer é dizer se o PSD perder por 2 ou 3 pontos percentuais, isto não é uma derrota, pelo contrário, porque as anteriores perdemos por 12 pontos percentuais. Não. Isto é um discurso perdedor. Isto é um discurso de derrota. Mais, Luís Montenegro não tem de responder a si, como líder. O que ele tem de mostrar aos portugueses, naturalmente respondendo aos entrevistadores, é que vai dar um bom primeiro-ministro quando chegar a sua vez. Quando começa a dizer, bom, perdemos por 2 a 3 pontos percentuais, não é um mau resultado, tendo em conta os 12 pontos que perdemos anteriormente. Não, isso não é de vencedor. Primeiro é. Agora vamos à questão fundamental. Não é um mau resultado perder por 2 ou 3 pontos percentuais? É. É. Mesmo que me venham dizer, mas as anteriores nós perdemos por 12 pontos. Não interessa. Uma equipa pode perder por 6-0 no estádio de um clube. No outro não pode vir dizer assim, é pá, se perdemos por 2 já é bom. Não. Imagina o treinador a dizer isto no balneário a uma equipa. Que é, pá, ó pessoal, é pá, ali levámos 6. É pá, aqui se levarmos 2 ou 1, é pá, não é um mau resultado. Aquela equipa vai entrar no campo completamente derrotada. Percebe? E este foi o erro do Luís Montenegro. O que ele tem a dizer ali, responder é, meus senhores, eu vou ganhar as eleições. E se não é para mim? Não existe aqui se eu vou ganhar as eleições.
Depois das eleições os resultados estarem apurados, a gente conversa. Não pode é responder. É pá, se perdemos por 2 ou 3 pontos, isto é uma vitória. Portanto, isto foi um erro gravíssimo. Não foi um lapsus linguae. Foi um lapsus calami. Foi uma calamidade que Luís Montenegro disse ontem. E eu, sinceramente, acho que o erro de ontem foi, além de ser um erro grave, é um erro que indicia qualquer coisa, além de falta de preparação. Bom, um candidato a primeiro-ministro não discute derrotas. Alguém que esteja ao lado de Luís Montenegro mande escrever no quadrinho, à lá, educação antiga, assim, 100 vezes. Um candidato a primeiro-ministro não discute derrotas. Um candidato a primeiro-ministro não discute derrotas. Alguém que ponha Luís Montenegro a fazer isto hoje na sede do PSD. Bem, já agora, só mais um pormenor. Ahm, o líder do PSD ainda não disse aos portugueses qual é o programa. Eu sei que depois a malta vai dizer: mas é cedo para divulgar programa. Os programas só devem ser apresentados quando há a perspectiva de eleições, que até para depois a malta não cair em cima de nós. Não, não, desculpem lá. Não é assim. Uma coisa é o programa detalhado. Outra coisa é quais são as linhas mestras do programa do PSD. É que o país não conhece Luís Montenegro e o país não sabe o que é o PSD hoje em dia. E é uma coisa que o Luís Montenegro precisa de perceber. A gestão de Rui Rio aproximou o PSD do PS. As pessoas não sabem qual era, já sabiam qual era o original e sabiam qual era a cópia. Daí o estrago que o Rui Rio fez ao PSD. Ora bem, é importante que o PSD passe para o país uma mensagem que mostre em que é que se diferencia do Partido Socialista. E isto não precisa de ser feito com um programa concreto, precisa de ser feito com um conjunto de ideias que deem a entender, convençam o eleitorado sobre aquilo que são as opções do PSD e o quão elas são diferentes daquele malfadado socialismo que nos está a levar ao abismo. Isto é que é importante para o PSD. Bom, ponto seguinte. Como já se percebeu, o PSD tem um problema de comunicação. E, pelos vistos, não está a resolver. Eu aqui há umas semanas disse aqui em direto que achava que o Hugo Soares precisava de uma reciclagem em matéria de comunicação. Estou a ver que não é só o Hugo Soares. Portanto, o problema atinge Luís Montenegro. Portanto, quem está no PSD, eu não sou militante do PSD, nem faço training de políticos. Portanto, alguém que esteja ao pé de Luís Montenegro que lhe chame a atenção para isto. Bom, mas ainda não acabou. Porquê? É que Luís Montenegro pôs-se a jeito. Bem, porquê? Porque no próximo debate na Assembleia da República, António Costa, que é muito espertinho, epá, se calhar vai aproveitar para isso para quando responder ao PS assim, desculpe, mas o seu líder até admite que pode perder as eleições europeias por 2 a 3 pontos percentuais. Você acha que tem um projeto que ainda dou para o país? Bom, se eu fosse António Costa, era isto que faria a Luís Montenegro. Levava-o de cima a baixo. Portanto, ao líder do PSD estar a dar trunfos à oposição, isto é uma verdadeira estupidez. Espero que percebam. Podem ficar chateados comigo se quiserem. Espero que percebam. Já agora, a malta que tem mania que eu faço fretes à direita, talvez deva olhar para esta crítica. Esta e outras que eu acabei de fazer, ok? É só frete la liaison. Pô, não é que me preocupe nada o que a malta diz por aí, mas enfim. Aliás, como a gente, o pessoal já percebeu.